vamos lá. Hoje nós estamos aqui no dia 24 de novembro de 2023, dando início aqui a um bate-papo, uma live, né, promovida pelo SEB, junto a outras entidades, outras instituições. Eu sou a Kátia Alves, professora do Instituto Federal de Salto, atualmente. Sou ex-orientanda do professor Nelson Carvalho Marcelino, e uma grande amiga, somos parceiros aí já há 20 anos de história, né? Dá até um negocinho, né, no coração, 20 20 anos. anos, passa, o tempo passa muito Mas rápido, eu né? lembro a primeira vez que você chegou na minha sala. Toda tímida. É, toda tímida. E hoje a gente está aqui, assim, tendo um prazer de bater esse bate-papo para a gente falar um pouco dessa passagem do Nelson, do lazer, dos estudos do lazer para os estudos da literatura, tá? Então, a gente está aqui fazendo um outro lançamento, podemos dizer assim, né, Isso. Marcelino? Do livro, então, Contos Quase Reais, da editora Mercado de Letras, e nós vamos aqui hoje fazer um bate-papo, conhecer um pouco essa obra, entender um pouco das motivações, entender um pouco dos personagens e outras curiosidades que vocês tiverem também, fiquem à vontade para abrir o áudio, falar no chat, tá? É um espaço aqui de diálogo para todo mundo conhecer um pouquinho mais da obra. Uma outra coisa interessante que o Laércio vai colocar para vocês aí, para quem está assistindo também posteriormente, vai estar na descrição do vídeo do YouTube, é onde vocês podem adquirir o livro também, tá? O site da editora e fiquem bem à vontade também para, em momento oportuno, se possível, adquirirem também uma cópia do livro. Então, para a gente começar. Acho que é exatamente isso, assim, saber como que é essa sua passagem, essa transição, né, Marcelino? Alguém como você, que vem da história do lazer, que é sociólogo, né, tem toda uma trajetória no campo do lazer, e aí você sai desse lugar para escrever contos. Como que é isso? O que que te motivou? O que que você pode contar aí para gente? Eu sempre tive vontade de escrever literatura. Mas a necessidade financeira faz a gente buscar profissões mais regulares, né? Eu era arrimo de família, então tinha que ter um dinheiro mensal para entrar. Eu fiz até aquele teste na minha época de jovem, era comum fazer o teste como é que era o livro, o nome do teste era para saber a profissão que a gente ia fazer. Teste vocacional, Vocacional. teste Teste vocacional, vocacional. teste vocacional. E no meu teste vocacional deu tudo relacionado à criança, tudo que for relacionado à criança, e escritor. E, na verdade, eu fui um escritor de livros, só que acadêmicos. Eu tive uma participação em festival, escrevendo músicas, letras de música, que não deixa de ser literatura também. E aí, quando eu aposentei, depois que eu aposentei, não deu para escrever também, porque eu senti um buraco na cabeça, né? Devia ter, ao invés de me aposentar, eu deveria ter tirado uma licença médica. Foi anos depois do que eu me aposentei, que eu senti vontade de escrever mesmo. Vontade assim, sentar na frente do computador e escrever. E então foi isso. Como que ligo o lazer? A literatura é um conteúdo do lazer também, né? É um conteúdo do lazer. Então, e escrever para mim, embora tenha esse componente de obrigação, numa aposentadoria já não tem tanto esse compromisso de obrigação. Tanto é que eu escrevo 3, 4 contos, crônicas, poemas, e depois eu fico um tempo sem, sem, sem escrever nada. Eu até comento com o Francis que eu me sinto mal com isso. Ele fala, não, não se sinta, não tem obrigação de fazer isso. E eu estou levando as coisas agora mais na maciota, como dizia meu pai e minha mãe.
né? E a Dona Maria, que trabalhou comigo um tempo também. O Francis é meu amigo dos Estados Unidos, a Mara está em Portugal, o Oldrey está em Londrina, né? Maringá. Maringá. O Wesley está lá no Mato Grosso, o Gisele, acho que está em Rio Claro. Enfim, o Francis, eu dedico o livro para o Francis, porque ele foi o primeiro leitor de tudo, né? A Kátia também leu, o André também leu, o André Cap, a Mara leu algumas coisas, mas não, o Francis leu tudo, né? Então, eu dedico o livro a ele, porque ele fez comentários bem interessantes. Então, a ligação é porque é um dos conteúdos culturais do lazer, e, para mim, agora que eu estou livre da obrigação do trabalho, também é um exercício de lazer. Eu me sinto bem fazendo isso, né? A gente se liberta de muitos medos, de muitos preconceitos quando a gente escreve. Eu até incentivo tanto a Mara para escrever também, que ela tem muito para falar, né? Mas ela está preferindo se expressar através das artes plásticas, né? E que é uma maneira de expressão também. O Francis se expressa através da música. O Oldie está há 4 anos num ano sabático e falava agora há pouco que não quer voltar também, né? Então, as pessoas parecem que estão fugindo do trabalho. Todo mundo ligado ao lazer está fugindo do trabalho. Francis não, que ele é muito CDF, né? Então, a minha ligação com tá lá direto, já vai trabalhar daqui a pouquinho. Então, a minha ligação é essa, é pelo conteúdo. Eu sempre gostei de literatura, tanto é que eu fiz o curso clássico quando eu fui fazer o meu segundo grau, né, que é basicamente literatura e filosofia. Era, né? Porque hoje não se tem mais essa opção, infelizmente. Era um curso muito bom. Hoje existiu aí uma trágica, não é pelo que tenho ouvido falar, essa trágica reforma do ensino médio, vai dar Mas muito ainda. já estava ruim, né? A gente não pode. E estava mal. O pessoal também não espera colocar em prática, eles já fazem a crítica a priori, né? Vamos colocar em prática para ver. Mara, eu estou muito receoso agora do pessoal que critica, porque sabe aquela máxima antiga, quem sabe faz, quem não sabe critica, né? Eu também tô esperando para ver os resultados das coisas. Como estava, não estava bom. Então, vamos fazer uma tentativa. Agora tem um cartaz dizendo aí que estão pegando jovens para fazer experimento. Eu vi exatamente isso. O jovem e a criança sempre participou de experimentos aqui. Escola Nova, o colégio técnico, as escolas de tempo integral. Então, o jovem e a criança sempre participaram desses experimentos, né? Vamos esperar, parece que já vai aí uma mudança, né? Vamos esperar. Do jeito que estava, eu acho que não podia continuar mesmo, porque a evasão escolar estava muito grande, né? Mas quando eu fiz o clássico, a gente aprendia mesmo, sabe? A gente aprendia, a gente estudava latim, estudava grego para entender português, para saber como Sim. escreve em português, né? E sabia e estudava literatura espanhola, literatura italiana, literatura francesa, literatura americana, literatura inglesa, literatura brasileira, literatura portuguesa. Então, eu tive toda uma formação, Kátia, voltada para literatura, filosofia, ciências humanas, né? Agora, todo esse seu processo da educação básica, com certeza reflete na sua condição de escrita. Sim. Mas como que é esse seu processo criativo, assim? O meu Né? A processo... pergunta que a gente sempre faz para os escritores. Por onde começa? Tem inspirações? Tem inspiração. Tem uma disciplina? Ah, não, horário, escrevo melhor. Fala, Mara. Fala, Mara.
Pois eu fiz uma cadeira na Universidade de Lisboa. Eu sempre faço uma coisa ou outra. Uma delas foi uma cadeira de literatura brasileira. Eu estudei o Guimarães Rosa e pela Brasilianas eu baixei muita coisa. Fiz uma viagem pelo Google Earth, pelas paisagens. Ficou muito criativo o meu trabalho. Eu tive uma nota muito assim de ministro, como dizer aqui, né? Mas eu consegui, não está mais ativo esse link, mas era um link dos cadernos de campo do Uhum. Guimarães Rosa. E o Guimarães Rosa era da toponímia a fatos, filosofia, Marcelino, muita filosofia alemã. Ele teve uma carreira no Itamaraty, não era médico, abandonou, foi ser diplomata. E o caderno de campo, ele fez 2 viagens, né, seguindo a tropa do boi, seguindo os boiadeiros, Uhum. onde eu foquei só num conto, e foi Hora e Vez de Augusto Matraga, Sim, sim, né, tem que a até no obra dele é cinema, né? monumental, né? Tem Eu até no peguei lá o cinema. primeiro livro, e peguei só um conto para poder falar do estilo literário dele e tal. E nos cadernos de campo, assim, quando li os seus artigos, alguns artigos que você divulgou no Facebook, eu vi muito conteúdo jornalístico. Você Sim. sempre tem uma base fatual, É, não por é? isso que Eu vou, eu vou o nosso... reiterar a pergunta da Kátia para mesmo perguntar, dentro do teu processo criativo, quais os materiais que você mais procura, porque o escritor não é um ente kardecizado que, de repente, Lógico, não baixa o baixa, né? Não espírito e baixa. está escrevendo, né, gente? O E Regis de Moraes e o Rubem Alves trabalho, falavam que escrever dá o mesmo cansaço que descarregar um caminhão de pedra. É 1% cansa. de inspiração e 99% de transpiração. Então, eu É, me baseio muito nas notícias de jornal. Eu gosto muito de me basear nas notícias de jornal, principalmente aquelas que não têm muita importância política nem econômica, fatos do dia a dia mesmo, da realidade do povo brasileiro. Por isso que sim. os contos, Mas eles também há são... temas que são importantíssimos, Sim, né? Você fala da sim. ecologia, você Então, fala. eu não eu falei assim, importantes para a maioria das pessoas, né? Então, é Não são lógico, imediatos, né? é É. isso, de resultado imediato. Então, eu me baseio muito em notícias de jornal, mas essas notícias de jornal seria só uma crônica jornalística, não seria literatura, se eu não estudasse isso e levasse para um veio literário, né? Porque o Antônio Cândido ele diz que literatura é a arte pela qual se cria uma imitação da realidade através da intuição do artista. Nessa intuição também não é só intuição. Então, as exposições que eu vejo, os livros que eu leio, os filmes que eu assisto, a série de televisão que eu vejo, tudo isso, a formação em ciências humanas que eu tive, em filosofia, tudo isso contribui para que a escrita ocorra, né? Então, Kátia, Mara, baseado na realidade mesmo, através do jornalismo, a maioria deles através do jornalismo, alguns são inspiração mesmo de fatos que você observa na realidade, sim, o crivo do jornalismo. Mas aí tudo isso é eivado com os valores que eu acredito, a formação que eu tive e a formação que eu continuo tendo, né? A gente se forma totalmente só quando morre, né? Então eu A ainda gente nunca termina. eu tô vivo, eu tô no processo de formação ainda. E tem uma disciplina nessa Não, escrita, um não horário tem, do dia. não tem uma disciplina. Eu gosto de escrever de manhã e onde eu faço essa passagem
do factual ou do jornalístico para a literatura acontece nas minhas caminhadas. Eu gosto de caminhar sozinho Ah, e não ouço música. Então, é o momento que eu fico comigo mesmo, é aí que eu faço a transição do factual, do jornalístico, para o literário, né? Porque uma crônica de jornalismo é uma coisa, uma crônica de literatura é outra. Um conto é melhor ainda, você tem que fazer essa transição, porque o conto é uma história, né? Não é só um comentário sobre um fato, né? Então, eu procuro fazer essa transição nas minhas caminhadas, sem ouvir música, sem nada. E você falou assim, tem essas influências do cotidiano, mas tem muitas influências dos elementos culturais, Sem né? dúvida, Eu sem dúvida. mesmo, como sua orientanda, acho que outras, os seus amigos, as pessoas que passam pela sua vida, eu falo que você é um formador cultural, assim, né? Nos nossos diálogos, nas trocas, sempre tem uma indicação de um filme, de um livro ou de uma música, né? Por exemplo, o Marcelino me apresentou ao mundo dos musicais, assim, né? Quando eu estava saindo da graduação. Então, foi uma coisa, assim, que fui aprendendo, ampliando o meu leque cultural, assim, a partir desse nosso contato. E no livro a gente vê muito isso, né? Nos contos aparece trecho de música, às vezes um filme, um livro, uma obra, né? Dentro de todos os personagens que você foi caracterizando. E aí, Marcelino, tem algum assim que você fala, esse não podia ter faltado? Ou como que isso vai se relacionando na história e ao mesmo tempo vem a lembrança de uma letra de música? Ou vem uma lembrança de um filme que você viu? Como que você faz assim essa organização, Nas sabe? caminhadas, é nas caminhadas que isso acontece. Tudo isso acontece para transformar o factual em literário, né? Para transformar a imitação da realidade através dos meus dons, que não são só da intuição, tem essa coisa da formação cultural também, né? Que eu acho que toda pessoa deveria ter, infelizmente não é. Isso também é processo educativo, né? Só que a é nossa permanente. escola, essa escola não, a nossa escola não vê isso como um processo educacional, né? Então tem lá algumas aulas de música, algumas aulas de desenho. Eu tive desenho, pintura, eu tive trabalhos manuais, eu tive tudo isso na minha escola. Hoje é raro você ter essas coisas, né? Nos Estados Unidos tem música na escola, né, França? Tem. Eu dou aula em duas escolas. Então, Já dei aula em mais, mas nas duas escolas que eu dou aula é parte do currículo, né? Algumas primeiro e escolas segundo têm grau. como Primeiro e isso, segundo algumas grau. escolas têm como eles chamam de After School Program, que é um programa depois da aula, que os pais, se eles não querem deixar a criança em casa sozinha, eles deixam na escola, aí tem curso de canto coral, instrumento, pintura, né? Mas Mas você dá aula no currículo mesmo, né? currículo Não é faz parte. no. O que eu dou aula faz parte do currículo. É. Inclusive, Então, além da já atividade pós-aula, tem no currículo também, né? tem no currículo, Música está no exatamente. currículo também. Inclusive, vou precisar sair aqui agora que eu vou começar a dar aula agora. Tá, Agradecer vai com muito Deus. pela Tchau. dedicatória. Gostei muito do pouquinho que eu participei do bate-papo. O livro realmente é muito bacana, tem os pontos que são muito importantes que você levantou em forma de contos, né? Muito bom, muito bom. Tá Um abraço a legal. todos. Tchau. Tudo Tchau, de bom. tchau. Ah, Ô Marcelino, e o que você destaca de música, ou filme, ou livro que aparece nos contos, assim? O que vem na sua cabeça quando você pensa nesses elementos culturais atrelados com as Eu, por histórias dos exemplo, usei um personagens? filme, Tar, né? O filme Tar, eu acho que todo mundo devia ver o filme, apesar dele ser totalmente fora dos padrões da indústria cinematográfica, tanto é que ele ficou pouco tempo em cartaz. Eu vi, aqui em Campinas ele ficou menos de uma semana. Eu vi no Belas Artes, em São Paulo, o Tar. E é a história de uma maestrina, e eu uso para falar a respeito da cultura do cancelamento,
né? Sim, eu Ela foi li. cancelada. Ela foi cancelada. Essa mulher foi cancelada. Eu acho Pela que em certas partes da vida passamos por isso, Marcelino. Passamos por isso, exatamente. Somos cancelados pelas nossas opiniões. Ela foi cancelada porque ela retrucou de uma maneira veemente a posição de um aluno que não queria estudar um autor porque ele era misógino. E aí ela explicou que a música que ele produziu continuava sendo de boa qualidade, embora ele fosse misógino. Quer dizer, você não pode julgar a obra pelo autor, né? Claro. E, Nem acusações infundadas, né? Foi o isso, caso do Monteiro exato. Lobato aí, há um Lógico. tempo atrás, que foi aquela acusação de racismo Isso. sobre o Tanto Monteiro é que Lobato, sem entender contextos, né, Marcelo? isso precisa ver o contexto, né? Precisa ver o contexto mesmo. E então é isso, o Tar é um exemplo, não é um filme conhecido, né? Mas tem entrevista com vampiro, tem Ah, que bom. várias coisas, né? Vários livros e coisas. E dos personagens, tem algum preferidinho que você destaca? Eu gosto de todos, mas eu posso dizer o que são mais ligados a mim, né? Tem um que sou Uhum. eu mesmo, que é a história da minha família, que é a herança valiosa. Então, eu apareço lá como um membro da minha família, né? Agora, eu até anotei aqui o professor Correia, do, do, Ampulheta. da Virada da Ampulheta, né? Que ele é um professor de filosofia gramsciano e fica louco com a situação política do Brasil, de você ter Esse que eu não li. você ter que escolher um salvador da pátria ou um mito, né? E por isso a ampulheta. A ampulheta, ela precisa da nossa mão para É uma virar. virada, né? É assim como a história precisa da virada com as nossas mãos. E não que a gente dependa nem de mitos, nem de salvadores da pátria, né? Então, o fato de você eleger uma pessoa e achar que ela é a personificação de Deus na Terra. Não pode ser criticada, não pode acontecer nada com ela, porque ela foi ungido pelo povo ao poder. E a gente sabe que essa unção pelo povo ao poder é cercada de uma série de circunstâncias, né? Então, se você pega a mão e vira a ampulheta, você está fazendo a história, por isso a imagem da ampulheta. Mas tem também o Noel, da nova Arca de Noé, e tem também uma pessoa que eu acho que o Laércio se identificou bem, que ele até comentava antes, tem o professor do Homos Acadêmicos, né? Que ele faz toda uma tipologia. Nós, Eu gostei desse texto. Eu também. Gostei muito desse texto. então, ele faz quase uma tipologia weberiana, né? Dos tipos ideais. Eu senti mesmo Weber ali, olha. Então tudo isso você vê, aí tem a sociologia dos tipos ideais, né? Eu me identifico bastante com ele também, mas com todos os outros personagens. A gente estava falando Ah, que tem uma diversidade de temas, né, nos contos, assim. Você consegue falar de meio ambiente, do cuidado com o meio ambiente, até ir para essa realidade das vaidades do mundo acadêmico, assim. O feminismo também está muito Também presente. aparece muito a questão da sim. política. Sim, Fala, eu Mar. queria outra pergunta. É porque, assim, não é só você que me incentiva a escrever. A minha terapeuta acha que é um exercício necessário para a gente Deveria ser libertar. necessário para todo mundo, né? É, então, tem até uma amiga que ela, por conta da vida dentro da universidade que ela tem, ela escreve. Quando ela está furiosa, ela escreve. Eu falei, você escreve, e você escreve cartas. E você entrega? Ela falou, não, eu só para escrever, para eu organizar a minha ira. Muito bom.
né? Depois ela absorve aquilo de outra forma, quando ela lê. É um exercício terapêutico também. A escrita também é um exercício terapêutico. Faz bem para a gente. Sim, eu vou escrever, sabe? Eu tenho até me preparado, mas é que eu preciso escrever com dados, exatamente o que você faz, sabe? Eu Você pesquiso. conhece essa realidade, você pesquisou, estudou, passou sua vida. Eu estou transplantada noutra cultura e eu tenho que conhecer melhor para não dar barraca, né? Mas Marcelino, você como você faz diz isso aqui, ó. já através da cerâmica. Você faz através da cerâmica. É É um só meio de pintura, expressão. né? É. Só não, gente. Pelo amor de Deus, como é difícil. Sabe? Eu tenho que estudar química, eu saio completamente daquilo que foi a minha vida no passado. Eu vou entrar nesse mundo também. Estou fazendo pintura e colagem. Eu vou entrar nesse mundo também. A colagem você é craque, você já é fera na colagem. É, Você já você é viu fera na algumas colagem. coisas aqui, né? Gostei, Viu gostei algumas muito. coisas aqui. Então, tá bom. Kátia, mais alguma coisa? Ou, Lê, se você quiser perguntar É, alguma coisa, Laércio. fiquem à vontade, pessoal. Eu queria saber se você tem outras obras prontas, que você, a partir dos contos, que você tem pensado? Paralelamente aos contos, eu escrevi também um livro de crônicas e poemas. O título vai ser Concessões, que foi Concessões é a letra de uma música que eu transformei em poema, que foi censurada na ditadura militar. Tinha um festival aqui no interior de São Paulo, eu escrevi Concessões, que é um sambinha, mas agora virou poema. Já era poema, agora está com status de poema, né? É, então a música foi censurada e eu não segui essa carreira musical, né? Ainda bem, Ainda bem ia para morrer nós. cancelado, Marcelino. Agora que é hora, já pensou como é que ia ser o arrimo de família com uma música censurada aqui, outra ali? Então, mas é isso. Então eu tenho Agora é que é bom, Marcelino, já tem autonomia econômica, pode falar o que pensa, isso. Então né? eu tenho esse livro de crônicas e poemas. Tenho uma coleção de livros infantis Uhum. também para Olha, sair. O tá primeiro, ilustrado, Marcelino? hã? Tá ilustrado O o seu primeiro já livro? está ilustrado. Agora os outros que fazem parte da coleção precisam ser ilustrados ainda, mas está ilustrado sim. Saiu pela editora Autores Associados, chama Barulho no Laranjal. Agora o segundo Ah, gente, Tocando Arco-Íris, o terceiro é Acampando na Cama. E assim vai, a história do o meu pai com a minha mãe, os avós e os meus sobrinhos, quando visitavam a minha casa. Então, tem receitas, tem experiências de química, de física, né? Então, então tem essa coleção de livros infantis também, e tem um romance, né? Você leu a introdução, chamado. Oh, meu Deus. Como chama o meu romance? Esqueci agora. Eu estou com a memória fraca mesmo, viu, gente? é, Mas com todos. Frágeis Aparências. Frágeis Aparências. Hum. O romance ele trata de como nós, para ser aceito pelo que a gente acha que a pessoa pensa da gente, a gente muda a nossa personalidade, aparentando coisas que nós não somos. E por isso a gente fica cada vez mais frágil. Por isso que o título Uhum. são Frágeis Aparências. E eu também trato de temas como suicídio, homossexualismo, feminismo, etarismo, gordofobia, incesto, né? Uma série de temas eu vou abordando através dos personagens que são de frágeis aparências, né? Então é isso, Kátia. Eu continuo escrevendo. Estou numa fase de baixa agora, mas logo vem a fase de alta. Marcelino, fase de Fase de baixa com baixa, essa medicina de alta. produção.
com essa produção, fase de baixa. O Wesley colocou no chat que ele está lembrando do CD, Marcelino. Lembra Ah, do CD que sim, você fez? eu e entregou pra gravei, gente? eu gravei um CD também, o Francis fez os arranjos, Ah, né? então você continua na música. Ah, mas já faz tempo isso. Eu transformei as letras de música em Os poemas e vai poemas. sair como poema, tá? Mas eu tenho as músicas. Ah, obrigado, viu? Foi o Wesley que comentou. E tem agora uma fala aqui da Gisele no chat, de Uhum. um Milton já falava que os livros contêm em si uma vida em potencial, que é ativa e que preserva a essência de quem os criou. Isso parece ser uma realidade. Parabéns, sou fã sempre. Acho que a Ah, Gisele está sem obrigado, áudio. Gileia. Espero que você leia o livro e depois me dê um retorno. Quer dizer, não é obrigado a ler, lê se quiser. Eu espero assim, eu espero não é um desejo, né? Não é nenhuma obrigação, porque ninguém deve ser obrigado a ler nada. Um dos problemas da nossa literatura é que a gente é obrigado a ler Machado de Assis no segundo grau e depois pega ódio do Machado de Assis e nunca mais quer ler o Machado, né? Nossa. É um dos principais autores do mundo, né? E no Brasil a gente tem a coisa da música também, né? Muito antes do Bob Dylan ganhar o Nobel de Literatura, eu já advogava o Nobel de Literatura para o Chico Chico Buarque. Buarque. Não pelos livros que ele escreveu, que são bons, esse último eu não gostei, esse de contos eu não gostei. Mas os livros que ele escreveu, desde Fazenda Modelo, Passando o Chapeuzinho Amarelo, Estorvo, os livros são ótimos, mas não pelos livros, pelas músicas. Ah, os álbuns dele são fantásticos, né? Fantástico. Ele retrata a alma feminina como nenhuma mulher retratou. Chico Buarque retrata a alma feminina como nenhuma mulher retratou. E ainda falam do lugar de fala. Ele não é a mulher. E ele É, fala muito bem, né? Quer dizer, todos eu nós. cheguei, eu cheguei a comentar numa cadeira de história que eu fiz, era história do Brasil, mas eu aprendi história de Portugal, né? Porque o viés aqui do historiador português falando do Brasil é outro. E eu sugeri, e foi uma coisa tão engraçada que na época eu estava pesquisando, pesquisando tanto, eu estava em alta, eu estava pesquisando tanto, e eu falei assim, por que é que alguém não escreve aqui uma dissertação de mestrado, por que é que eu não escrevi, né? A dissertação de mestrado sobre Calabar, Ah, aquela sim, peça, o elogio da né? E não traição, é né? que foi um ano depois, saiu um mestrado, uma coisa assim, que foi rápida, né? Um projeto do mestrado, que deve ter tido uma ou duas edições lá na Bahia, na Federal da Bahia, e o tema era Calabar. Eu falei, nossa, Então, não mas sou só eu, tá tem sozinha, várias né? obras do Chico que são tema de tese de mestrado, tese de doutorado, né? Sim, Do Milton sim, sim. Nascimento também, do Gil, do Caetano, do Ivan Lins. Então, tem Eles coisa transitaram boa. para a academia de modo muito forte. O Gil acabou de ser galardoado, os termos que o português usa, galardoado com o doutorado honoris causa, aqui pela Universidade Nova de Lisboa, né? O Chico ganhou o prêmio Camões, que é o prêmio mais alto da literatura portuguesa. Uhum, Estamos bem representados. Com certo. certeza. Quem é essa pessoa que escreveu? E Tem era indexação do SEV também. o Laércio Ah, o Leste, é certo. só está explicando para o Ok, Bacana sobre ok. os detalhes do livro. E a última pergunta, assim, Marcelino, ficou algum conto, algum personagem fora dessa edição? Ah, ficou. Não escrito. Todos os contos que eu escrevi estão publicados aí. Algo que estava na sua cabeça que você pode contar aqui rapidamente para a gente, que não está publicado? Tem um conto que eu gostaria de fazer sobre quando você entra na vida da pessoa e essa pessoa é negativa e ela Hum, despeja tudo em você e você, para salvar a pessoa,
acaba se tornando uma pessoa problemática. Você introjeta os problemas da outra pessoa e, no fim, a outra pessoa fica de boa e você fica com os problemas, né? Isso eu gostaria de escrever, mas ainda não deu para escrever isso. Gente, vocês têm alguma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? Laércio, a gente passa então para você agora. Marcelino, eu gostaria só de Ah, Já, vai lá. primeiro de dizer da alegria de ter me aproximado depois de tanto tempo, né? E falta você Lá, vir visitar. lá se vão quase 20 anos, né, da Falta você me defesa, visitar. mas estamos programando aí. É, Mas sabe que uma coisa para mim, assim, eu já te falei isso lá, né, no início dos anos 2000, quando você foi meu orientador, e foi um grande privilégio, tenho uma alegria muito obrigado, grande de eu ter isso na agradeço também. trajetória. Mas você sabe que uma ligação que eu tenho contigo, eu já te disse isso, é o Rubem, né? Rubem Alves. Na minha adolescência, início de juventude, eu trilhei um caminho muito parecido. Você sabe um pouco da teologia, até fui escrever sobre lazer e religião no início, né? Sim, E aí um excelente trabalho, por sinal. obrigado. E, Bacana. e a pergunta é, de que você falou da tua trajetória no ensino, né, na sua formação inicial. De alguma forma, o Rubem, já na academia, teve essa influência, porque ele manteve esses dois pés que eu sempre percebi nessa ligação com a arte. Eu acho que o lazer tem esse vínculo, né? Mas o Uhum. Rubem teve alguma influência e um papel assim na sua formação ainda nessa continuidade da relação academia e arte, literatura, porque, né, ele transitou nesses dois mundos também, né? Eu tive pessoas maravilhosas na minha vida que eu tento imitar com os meus alunos, com os meus orientandos, né? Começando com o professor Chandoca, que era um professor de literatura, me ensinou uma coisa que eu nunca esqueci, que poesia não é para ser lida, é para ser ouvida. Então, você tem que falar a poesia e assim entrar pelos ouvidos, porque ela é de métrica, ela é uma espécie de música. Então, o Chandoca me ensinou isso. Me ensinou a gostar de literatura, gostar de analisar letras de música, né? Na época, tinha um um concurso para entrar na universidade, um vestibular, que colocou como redação Quem me dera agora que eu tivesse viola para cantar, que foi do Ponteio, a música É do do Vandré. É. não, é do Edu Lobo. Edu Lobo, isso mesmo. É, Isso. Edu Lobo que ganhou o festival. E ele fez esse exercício com a gente. Então, uma pessoa muito importante na minha formação, o professor Chandoca. Tem o professor Geraldo Pinheiro Machado, também, que foi importante na minha formação, já na filosofia. Tem o professor Regis de Moraes, que foi muito importante na minha formação também, que me levou a publicar o meu primeiro livro, o meu primeiro artigo em revista. O professor Geraldo Pinheiro Machado também, eu publiquei junto o artigo dele, do Regis, que eu fiz para as disciplinas dele, e aí eu também levei os meus alunos a publicar. Eu tenho mais alunos e outras pessoas, eu tenho mais de 100 autores que eu publiquei, inéditos, que eram inéditos, né, Kátia? A Kátia é um deles, né? Eu Que também, Marcelino. você também. Então, Eu então também. eu já esqueci, o Oldri também, acho que a gente fez algum artigo junto. Então, a Gisele a gente fez, eu não sei se com o Wesley a gente fez também, mas deve ter feito. E lancei como coautores de livros acadêmicos também. Bom, então, o Geraldo Pinheiro Machado, o Regis de Moraes, o Chandoca, e aí os meus orientadores de mestrado e doutorado, que me ensinaram a orientar. Eu aprendi a orientar com dois excelentes professores, o professor Antônio Joaquim Severino, do livro Metodologia do Trabalho Científico. Ele fazia reuniões com a gente de orientação individual e coletivas, o que eu fiz também, e fiz mais. Eu coloquei todos os meus orientandos como participantes dos meus grupos de pesquisa. Lazer e Educação
na Unicamp, políticas públicas de lazer na Unicamp, e depois o GPL, né? Então, então aprendi isso com o Regis. E o Rubem Alves, essa coisa dele ir para o lado mais poético, para o lado mais lúdico, né? Então, o primeiro texto que o Rubem publicou meu foi de uma história do Minduim, do Snoopy, né? Que o Snoopy foi fazer um, uma excursão, choveu, e ele tinha que fazer uma redação. Então, ele escreveu: fomos fazer uma excursão, choveu, comemos o lanche, deixei o papel cair no barro e o ônibus passou por cima do papel. E aí eu critico a escola, né? A escola que vai fazer uma excursão e deixa você com gosto de saquinho de papel molhado na chuva e no barro, né? Então, esse foi o meu primeiro artigo que eu escrevi para o Rubem Alves, que foi publicado no Saber Fazer, Saber Prazer, que era uma revista que tinha na Unicamp, que o Rubem Alves fazia. Então, esse foi meu primeiro artigo que eu fiz para ele. Então, o Rubem me ensinou isso, trabalhar. Eu falei para ele: Rubem, saiu um livro do Paulo Ricardo Martins sobre o brinquedo. Aí ele falou: vou ler. Aí na outra semana, eu perguntei: e aí, Rubem, o que você achou do livro do Paulinho? O Ai, bom livro livro. é bom livro, mas é um livro sobre brinquedo que é chato, ele falou. Então, ele Pois achava que a forma, a forma deveria conter também o brincar. E foi por isso ok, que eu vendi tá bem. muito livro, acadêmico, pela influência do Rubem Alves, porque as pessoas gostavam de ler o que eu escrevia. Não tinha só Sim, o viés acadêmico, né? Tinha esse componente de literatura já presente, o lúdico, letras de música, poemas, citações de filmes. Isso tem nos meus livros acadêmicos também, não foi só agora, cara. Sim. Desde do meu livro acadêmico. Então, o Rubem Alves teve essa influência. Ele me fez, sem querer, ele me fez ser um excelente vendedor de livros. A Papyrus vendeu muitos livros meus, né? Autores associados também. Mais recentemente, a Turmalina vendeu bastante também. Então, essa facilidade de penetração. Recebi críticas. Chegaram até a falar que eu vendia muito livro porque eu criticava o marxismo. E eu nunca critiquei o marxismo, né? Eu criticava o marxismo ortodoxo, aquele que ainda está lá no século XIX, né? Marxismo ortodoxo, que não percebeu as mudanças que aconteceram na nossa sociedade, né? Não exatamente. dá para você isolar o autor na época que ele viveu. É até uma ofensa que você faz para o autor, porque ele não está aqui para se defender, né? E a gente está vivendo numa época diferente da que ele viveu, com valores diferentes, com situações políticas, situações econômicas diferentes, situações culturais diferentes. Então, eu criticava o marxismo ortodoxo, que só havia solução na economia. Aí veio o Gramsci, um grande marxista, dizendo que não, que você pode trabalhar também no plano da cultura, tentando mudanças, né? Provou que onde houve mudanças econômicas, caso de Cuba, por exemplo, ela não foi acompanhada de transformações humanas, né? Vide o esporte de Cuba, por exemplo, né? Só para citar o campo da educação física. E aí eu tive a ocasião de visitar lá, e não fiquei só em Varadeiro, nem em Havana, eu fui para o interior de Cuba, né? Sim, E lá a realidade é realmente assustadora, né? Você tem a coisa básica, nem tanto, né?
mas em termos de aspiração, de vida, a alegria você vê basicamente com rum e na prostituição, né? Alegria mesmo, alegria que Não é sai. alegria, né? Isso tem outra euforia, qualquer coisa Sim, assim, mas o alegria, que não. você vê de mais espontâneo na população, digamos assim, né? Então, é uma coisa. Não foi acompanhado mesmo, nem na época do Fidel, não, principalmente lá, não foi acompanhado de mudanças humanas, né? E o Gramsci dizia isso: não basta você mudar o sistema econômico, você tem que, você tem que fazer uma revolução cultural. Revolução cultural. Eu tenho até um texto, A Revolução Cultural do Lazer, que foi publicado na revista Reflexões, que foi o texto do professor Geraldo Pinheiro Machado. E o do Regis é O Lazer, no Novo Tempo, naquela reflexão também. Era uma revista da filosofia da PUCamp. Então, é isso, É Kátia, isso. né? Certo. E é isso, pessoal. Tem mais alguma pergunta? Tem Então, o parabéns, parabéns, né? obrigado. Vamos esperar o próximo. Parabenizar, porque é uma transição de carreira, né, Marcelino? Você tinha um Com público muito bom, 73 anos, com né? 73 anos. Com 73 está começando de novo, mas não é bem começando, né? É verdade. Você tinha um grande público na área do lazer. Esse público também vai te acompanhar aí Tomara, tomara, tomara. na sua A gente passa para o intervenção. Laércio, então, Laércio. Com você. Agradecendo o Laércio Seve, ele prometeu, quando eu fiz aquela live comemorando os 40 anos do Lazer e Humanização, ele prometeu que assim que saísse o livro, ele ia fazer uma live para lançar o livro no Seve também. Então, eu agradeço, Laércio. Cumpri o prometido. Seu Se é o microfone, microfone, Laércio. liga o microfone. Agora Tá cheio de cachorro aqui em casa, então tem que. Mas a nossa mulher âncora vai retomar. Eu só vou dar uma entradinha rápida para, primeiro, te agradecer, dizer que isso é um momento especial, somos amigos há muito tempo, né? E também eu tenho que confessar, e eu já confessei isso para você, e te lembrei que eu gritei com você quando você chegou na Unicamp. fui recebido no grito. Foi recebido no grito. Porque eu estava do outro lado do corredor, eu sou seu leitor desde sempre, e eu gritei, Nelson Carvalho Marcelino. E você fez assim, eu falei, seja bem-vindo. E depois disso a gente teve muito almoço cabeça, conversamos bastante, e conversamos recentemente agora aqui em Maceió. Agora a parte técnica, esse vídeo, ele fica como um vídeo no SEV, mas ele vai também para os comentários do livro. O livro está indexado no SEV, como eu falei aqui no chat para o Bacari, e é uma prática que o Túlio Gustermann já está fazendo na leituras com os autores de cada capítulo. Então, a ideia é, cada livro seu que está indexado no SEV, que a gente que tenha um comentário, não precisa ser um ao vivo comprido como esse, mas assim, o comentário, isso que você contou de cada livro, de cada artigo, eu acho que isso é uma coisa que precisava crescer mais. O nosso amigo Sabatini, a gente recuperou um artigo dele de 92, que ele foi considerado maluco, como sempre, dizendo em 1992 que os livros iriam conversar. E agora ele dá aula de inteligência artificial, tá falando, eu estava falando, o pessoal não acreditou. Então, assim, os livros do Marcelino, além de conversar, vão receber o comentário do autor. Isso que é uma coisa importante. Foi um prazer estar Espero que nos aqui. Obrigado. próximos você faça isso também. Opa, será um prazer. Que legal. Volto a palavra para a nossa mulher âncora. Então, Aqui, eu agradeço a Kátia, agradeço o Laércio, agradeço vocês que participaram e Obrigada. agradeço a quem for ver o vídeo depois. isso, e vamos seguir o SEV nas redes sociais, né? E tentar aí adquirir mais um livro do Marcelino e sempre
colaborando aí para os nossos conhecimentos e vida longa, cultura, arte. E a mim, né? Lúcido. Com certeza. E a todos Obrigada, nós. gente. Obrigada. Boa Beijo. noite, beijo. Boa noite. Tchau. Beijão. Obrigado.